Nobres alunos, de volta para a terceira parte da aula do sábado pela manhã, hoje, dia 20 de março de 2021, pelo CEPEP, professor Eric Brasil. A disciplina aqui é Gestão Aplicada 2, turmas Mecânica 10 e Eletrotécnica 18 de Paracuru. Os melhores são vocês. Estávamos aqui tratando de hierarquia, organograma, cargos, funções, porque, de fato, isso faz parte da realidade das empresas, das indústrias, dos comércios, das prestadoras de serviço, das organizações como um todo, empresas e organizações essas onde você atua eletrotécnico, onde você atua técnico e mecânico, onde nós atuamos como profissionais, seja como gestores, seja como funcionários e colaboradores, enfim, nos relacionamos com a gestão, nos relacionamos com as empresas. Daí a importância também dessa matéria no teu curso de formação. E falávamos da hierarquia, do organograma, citamos aqui alguns exemplos, como as Forças Armadas, como as igrejas, mas também sabemos que vários tipos de instituições, de entidades, de organizações comportam a estrutura do organograma. E uma maneira bem didática, bem leve e bem interessante de estudar o organograma e entendê-lo é através de uma forma que eu vou apresentar para vocês agora. Não estou aqui para falar de religião, mas existe um líder muito famoso, não só dentro do cristianismo, mas esse líder ele é muito conhecido no judaísmo, ele é muito conhecido até mesmo no islamismo, e é conhecido até por pessoas que lutam em outras frentes, como a área do direito, né? E alguns administradores se reportam aos ensinamentos que partem dessa pessoa. Eu estou falando de Moisés, né? Moisés foi um grande líder hebreu, responsável, segundo a tradição, por, dentre outras coisas, libertar o povo hebreu do cativeiro egípcio, né? Então, vamos lembrar aqui que, conforme a tradição, e aí você pode dizer que isso é verdade ou mentira, que aconteceu ou não, que é uma alegoria ou que aconteceu de verdade, isso não importa. O que importa são as lições que ficam aqui para a gente, que podem ser extraídas positivamente para o nosso uso profissional nas empresas e no nosso assunto de gestão aplicada 2. Então, se você gosta de Moisés ou se você não gosta, isso não importa aqui. O que importa é a lição que ele deixou, o legado, não é, que fica não só dele, mas das pessoas que se relacionavam com ele. E existia um homem na época de Moisés que era muito sábio, talvez mais sábio do que o próprio Moisés, que era o sogro de Moisés, chamado Jetro. Então, Jetro, sogro de Moisés, ele se relacionava muito bem com Moisés, mas ele observou alguns problemas. E aí, isso está descrito, para quem quiser conferir, lá no livro do Êxodo, capítulo 18, versículo 21. Está descrito lá. Professor, mas isso não é religião, não. Isso aqui é gestão aplicada, eu sei, mas é porque a Bíblia, além de ser um livro religioso, ela também é um livro que pode servir como fonte, né? Fonte de pesquisa, certo? Então, muitos pesquisadores, independente de ter religião ou não, podem utilizar a Bíblia, porque a Bíblia não é um livro só, a Bíblia é um conjunto de livros. Nesse caso, eu extraí esses conteúdos do livro do Êxodo, certo? E lá no livro do Êxodo, existe algo muito importante para a gestão aplicada, que é a primeira consultoria da história da humanidade, que foi desenvolvida não por Moisés, mas pelo sogro de Moisés, chamado Jetro. Moisés, como vocês sabem, foi um grande líder, e quando libertou o povo hebreu do cativeiro, lembre-se que o povo hebreu ficou 400 anos escravizado no Egito. O Egito era o país mais avançado do mundo na época, mas era um país que passou a oprimir esse povo, e Moisés conseguiu libertá-los. Aqui eu não vou entrar nos detalhes, porque senão a gente vai se demorar demais. Só que eu queria que você imaginasse não a questão do cativeiro no Egito, não
a questão religiosa em si, não todos aqueles eventos, né, todos os eventos que aconteceram, mas que você observasse o quão difícil foi não apenas libertar o povo, mas conduzir milhares de pessoas pelo deserto. Hoje nós estamos falando aqui de condições sanitárias, de condições ambientais, de condições de saúde. Imagine naquela época. Né? Então, para se tratar, para se falar, para se abordar a questão do organograma, nós podemos aqui fazer algumas analogias, algumas comparações. Então, você observa que o organograma ele diz respeito ao estudo da hierarquia, ao estudo dos cargos, que na gestão aplicada nós vamos observar, né, no interior das empresas, haja vista que essa disciplina nós abordamos planejamento, controle, manutenção, dentre outros pontos. E aí, como é que eu posso conduzir, como é que eu posso gerenciar, como é que eu posso controlar milhares de pessoas? O professor, faça uma comparação com os dias de hoje, né? Como é que eu posso administrar ou gerenciar uma grande fábrica, uma grande indústria de calçados, como a Grendene, lá em Sobral, ou como a Vulcabras Azaleia, lá no município de Horizonte, onde eu tenho centenas, na verdade, milhares de funcionários? Como é que se dá essa organização do organograma? Como é que se dá a hierarquia? Como é que se dá o planejamento? Como é que se dá o controle? Certo? Então, a princípio, você pode identificar como uma tarefa que exige muito esforço, não é? Que exige muito conhecimento. Será que eu vou reunir milhares de pessoas num único pátio, conversar com elas, ou eu vou distribuir no meu organograma cargos e funções que vão permitir aquele gerenciamento? Se eu tenho um diretor-presidente, mas eu sei que cada departamento necessita de um diretor, como, por exemplo, o departamento de produção, o departamento industrial. Se eu sei que aquela empresa não tem uma única fábrica, mas ela tem a fábrica 1, fábrica 2, fábrica 3, como é que eu vou organizar tudo isso? Se eu sei que eu preciso de supervisores, eu preciso de líderes, e eu tenho, obviamente, os operários ou auxiliares de produção, e toda aquela massa de pessoas que, no auge, por exemplo, eu fiz um estudo na Vulcabras Azaleia, no auge dos acontecimentos, né, da produção, e ela chegou a ter 14 mil funcionários. Imagine 14 mil pessoas no ambiente empresarial, no ambiente industrial, e o profissional tendo que se relacionar ali com vários técnicos, com vários especialistas, com vários auxiliares, com vários operários do chão de fábrica, né? Como é que ele luta, como é que ele lida, como é que ele gerencia tudo isso? Para aprender isso de uma maneira mais didática, mais pedagógica, para que facilite o nosso entendimento, daí é que eu trouxe esse nosso estudo de caso, tá certo? Eu queria registrar aqui a presença do nosso coordenador-geral da extensão, professor Antônio Castro, e da coordenadora do Paracuru, professora Ana Maria, que se fazem presentes aqui, né, na nossa aula de hoje. É muito importante, né, professor Castro que aparece aqui, a professora Ana Maria também, né, que aparecem aqui. E eu queria até perguntar, professor Castro, quer falar com a turma, deixar alguma palavra, se comunicar? Só para o senhor ligar o microfone. É o hábito. Professor, bom dia, turma. Continuamos na mesma, né? As coisas cada vez mais difíceis, mas o que nós temos que fazer é dar mais forte do que está acontecendo. E nós vamos deixar a peteca cair, vamos com toda a motivação que o professor Érico tem passado aí durante a semana. A importância é para cada aluno, para cada um de nós, não baixar a cabeça diante da circunstância. É um fato, é uma realidade. A gente, inclusive, tem conhecimento de pessoas que, muitas vezes, né, mesmo sabendo que estão
com o problema, ficam se deslocando, e tudo isso faz com que a coisa se prolongue cada vez mais. Não está sendo fácil para algumas pessoas, principalmente para os familiares, porque é difícil. Só sabe realmente o maior problema, eu acho que sente mais quando aparece muito próximo, na família, nos amigos, nos vizinhos e tudo mais. Mas, gente, isso aí já estamos há bastante tempo, não é para a gente se acostumar, é apenas para a gente se precaver, fazer tudo que é possível, para que a gente não possa nem contrair e muito menos transmitir para alguém. Então, queria deixar o meu bom dia, que a gente continue com essa motivação, disposto aí a receber essas informações, esses novos conhecimentos, e com certeza, no final, diante de tudo, nós vamos superar tudo e, como diz biblicamente, já somos vencedores, né? Então, por que não prosseguir? E aí é isso que eu digo, força, gente. Não desanime. Vamos em frente e, com certeza, as atividades, as oportunidades que estão aí a cada dia abrindo no mercado, já tem o pessoal garantido, que são vocês, que estão aí à frente daqueles que ainda não se decidiram e nem querem, né, de certa forma, ousar, né, para superar esse momento difícil. Tá bom? Então, desejo aí a todos uma boa aula. E nós temos aí aluno novato ainda entrando, para você ter uma ideia, a nossa turma de mecânica já não tem mais vaga para essa turma, que foi um fato muito interessante. Significa dizer que as pessoas estão investindo no seu conhecimento. Eletrotécnica, a gente tem talvez umas 2 ou 3 vagas. Mas aí, se vocês tiverem alguns colegas, porque para esse ano de 2021, não temos expectativa de montar mais novas turmas. Então, quem tiver algum colega pode estar comunicando, ajudando a pessoa, que às vezes a pessoa não tem o conhecimento e gostaria de fazer um curso como esse. Tá bom? Então, boa aula. Tem um aluno aí que a Ana Maria está me chamando aqui a atenção, para um aluno, o Davi, que é novato. Bem-vindo aí ao grupo, Davi, e que os colegas aí que já estão um pouco mais habituados, que estão há mais tempo, que recebam e dê todas as orientações que ele precisar, ajuda. Afinal de contas, no grupo de sala de aula, nós não somos concorrentes, somos amigos, né? Seremos concorrentes no mercado de trabalho. Então, cada um que faça o seu melhor. Tá? Um grande abraço. Professor, tudo de bom. Boa aula. Muito obrigado, professor Carlos, pelas palavras de incentivo. Estamos juntos, com certeza, fortes, firmes, e aqui recepcionando também os colegas que são novatos, né? Os colegas que são veteranos, entendendo que, de fato, quem está aqui tomou uma decisão muito acertada, porque está investindo, não apenas investindo dinheiro, está investindo seu tempo, suas energias, e está, obviamente, ficando na dianteira, porque essa crise vai passar, como qualquer crise da humanidade já passou, né? Tudo tem um tempo. E conforme nós vamos verificar que o problema sanitário é dissipado aí através da vacinação, através da consciência das pessoas, do distanciamento social, do uso de máscaras, enfim, daquilo que nós defendemos, certamente serão possíveis no futuro próximo as aulas presenciais, e vocês já venceram muitas disciplinas, estão vencendo, estão seguindo em frente, ganhando tempo, se qualificando, prosperando, se adiantando. Estamos aqui para vocês, tá certo? Também quero agradecer à professora Ana Maria, né, coordenadora do Paracuru, e vamos seguindo em frente. Amigos, como eu disse, para tornar mais didático o nosso aprendizado, trouxe um assunto que aparentemente é complexo, o organograma. Mas quando nós conseguimos exibir o organograma através de uma estrutura já conhecida, e aqui eu trago a primeira consultoria da história da humanidade para vocês, que pode ser observada lá no livro do Êxodo, capítulo 18, versículo 21. Não estamos aqui para falar de religião, posso ter religião, posso não ter, posso concordar, posso discordar, mas a Bíblia é uma fonte de pesquisa, uma fonte de inspiração nos seus muitos livros. No livro do Êxodo,
observa-se que Moisés está tendo dificuldades. Moisés, grande líder, que também era um grande gestor, além de um grande legislador, ele tinha a missão de conduzir milhares de pessoas. E essas pessoas também enfrentaram problemas sanitários. Imagine as doenças que não se encontraram no deserto, com a aglomeração de tantas pessoas, né? Onde ali não havia uma rede de esgoto, ali não havia saneamento, ali não havia sequer fontes de água disponíveis a todo tempo e a toda hora, ou mesmo de alimentos. O desafio que era montar tantas tendas para tantas pessoas, de alimentar tantas pessoas, de cuidar de tantas pessoas. Imagino que ali não haviam apenas jovens, mas também pessoas mais idosas, crianças. E, obviamente, havia conflitos. E Moisés ele precisava administrar conflitos, necessidades. E como grande líder que era, ele costumava atender todos os cidadãos, todos os hebreus. E para isso se formavam longas filas. E Moisés ficava o dia inteiro atendendo aquele povo, cada uma das suas reclamações, das suas solicitações. E o sogro de Moisés, chamado Jetro, observou aquele movimento e pensou com ele: isso não vai dar certo, Moisés não vai aguentar essa pressão toda. Para você ter uma ideia, para que Jetro pudesse conversar com Moisés, ele teve que pegar uma fila no começo do dia e só foi atendido no final da tarde. E aí ele chega para Moisés e diz: Moisés, você vai morrer. Você vai desfalecer. Você não vai aguentar. Esse fardo é pesado demais para ti. Você não vai conseguir cumprir a sua missão. Por que, meu sogro? Por que eu não vou conseguir? Porque você quer atender todo mundo, resolver o problema de todo mundo, e dessa forma se desgasta demais, consome toda a sua energia vital, e vai chegar uma hora que você simplesmente não vai ter mais forças, mesmo que você seja um homem inspirado por Deus, mesmo que tenha sido dada a você essa missão tão nobre. E aí Moisés: e o que é que eu posso fazer, meu sogro? E o Jetro, sogro de Moisés, oferece a primeira consultoria da história da humanidade, dizendo o seguinte: Moisés, separa o povo, escolhe entre eles chefes ou líderes, escolhe homens bons, escolhe homens a quem você tenha confiança, que gostem de trabalhar, e delega-lhes responsabilidade. Escolhe dentre eles chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. E permita, Moisés, que eles resolvam as pequenas causas, as pequenas lides do dia a dia, e que só tragam para ti as grandes causas, que tenham impacto sobre todo o povo. Dessa forma, poderás, então, suportar o fardo. Dessa forma, poderá, então, gerenciar toda essa gente. Dessa forma, conseguirás cumprir a missão divina. E o texto conta que Moisés seguiu os conselhos do sogro, que conseguiu gerenciar todo aquele povo
e que foi bem sucedido. Ele utilizou conhecimentos que hoje nós utilizamos modernamente. Eu falei de hierarquia, eu falei de organograma, pois aqui está um organograma do ponto de vista de Moisés e do povo de Israel. Se você quiser considerar, fazendo uma analogia, um exemplo, uma comparação, Deus está acima de tudo. Moisés, como um líder, articulou chefes de 1000 para cada tribo, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, organizando assim aquela estrutura hierarquizada, porém agora com mais sabedoria, conseguindo então gerenciar milhares de pessoas e milhares de problemas. Assim, ocorre nas empresas de grande porte. Imagine as grandes indústrias. Claro que hoje nós vemos muita automação, muito desenvolvimento tecnológico, mas ainda assim, em muitos ambientes, você luta com milhares, com centenas ou com dezenas de pessoas. Conhecer o organograma e conhecer táticas de organização de pessoas te permitem ter um melhor controle. Esse controle faz parte do estudo da nossa disciplina, Gestão Aplicada 2. E se você tiver dificuldades em entender o organograma de uma maneira mais elaborada, mais completa, mais complexa, então, em vez de você tentar aprender primeiro o organograma mais elaborado, como o gráfico que exibe a hierarquia, a estrutura organizacional da empresa, observe aquilo numa linguagem mais simples e mais didática, que você muitas vezes já está acostumado, e a grande maioria aqui já escutou essa história. Os conselhos de Jetro para Moisés. Tranquilo, meus amigos? Alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário? Temos aqui colegas que utilizam o bate-papo. O Antônio Eldemir dizendo que José foi um grande administrador do Egito. Aí já é um outro líder, né? Ele fala aqui de José, fazendo uma analogia, uma comparação. O Egito como uma nação muito grande, muito poderosa para a época, né? Na verdade, a nação mais avançada do mundo antigo, à época. E José, na condição de governador, como se fosse um grande administrador, sim, operou o Egito como se fosse uma grande empresa e foi bem sucedido, porque foi eficiente, porque utilizou os ensinamentos, né, que são característicos do gerenciamento de muitas pessoas e muitas demandas. Gerenciamento esse que nós trazemos aqui também para a natureza dessa disciplina. Ok. Amigos, eu posso ter um outro modelo de organograma. O organograma ele pode se apresentar para mim de outras formas? Pode. E você vai observar formas que são piramidais, formas que são circulares, formas que são mais modernas, certo? Esses aqui são apenas exemplos. Mas eu vou adentrar agora num outro tópico, que é o estudo do fluxograma. Professor, e o que é o fluxograma? O fluxograma também é um gráfico, só que no caso dele, exibe as etapas de um processo. Normalmente, um processo produtivo com várias fases, não é? Aqui nesse exemplo, e é apenas um exemplo, eu tenho o fluxograma da fabricação da cachaça. E aí é um processo que se inicia pela moagem. Eu tenho a matéria-prima, que é a cana-de-açúcar, e obviamente que esse fluxograma está resumido, não é, para ficar mais didático, mais fácil. Na moagem eu tenho a extração do caldo, só que sobra um subproduto.
o bagaço. O bagaço de cana é um subproduto, é um rejeito muito importante, porque ele é muito energético e ele pode ser utilizado tanto para a queima, né, para a geração de energia em caldeiras, por exemplo, como ele pode ter outras utilizações. Ele pode servir para a produção de papel e papelão, ele pode servir para a produção de fertilizantes, né? O bagaço ele tem uma utilização incrível, é um rejeito muito valioso. Mas não é isso que me interessa no processo da produção da cachaça ou da aguardente, né? Nesse caso, o caldo passa por um processo de filtração, passa por um processo de decantação, passa por um processo de diluição, onde eu posso, se quiser, produzir o açúcar mascavo e a rapadura, que são produtos aqui, nesse caso, secundários, mas que podem ser produzidos também. O fluxograma aponta para eles. E eu vou seguir no processo da fermentação, porque se trata de uma bebida alcoólica, né, que precisa ser fermentada, gerando o que nós chamamos de vinho. E este vinho será destilado. No processo da destilação, eu tenho um subproduto muito danoso para o meio ambiente, que é o chamado vinhoto. O vinhoto precisa ser tratado e trabalhado numa lagoa de estabilização para que ele possa ser corrigido, para que ele tenha seu pH, né, a sua acidez corrigida, para então poder ser utilizado para ração ou adubação. Algumas agroindústrias utilizam a chamada fertirrigação. Pegam o vinhoto já trabalhado e vão fertirrigar os canaviais para garantir a adubação natural daquelas plantações. Mas o que me interessa não é isso. A destilação continua e chega até o meu produto final, a cachaça, nesse caso aqui. E essa cachaça, ela pode ser remetida, claro que o processo aqui está resumido, porque ela tem que ser envelhecida, tem que ser pré-envelhecida, mas ela vai ser padronizada, engarrafada, envelhecida, comercializada, distribuída. Isso é um fluxograma. Não importa se eu estou falando de cachaça, se eu estou falando de açúcar mascavo, se eu estou falando de rapadura, se eu estou falando de bagaço ou de vinhoto. Importa que você entende que um gráfico que exibe etapas de um processo, que pode ser um processo produtivo, que pode ser um processo de prestação de serviço, que pode ser um processo de manutenção, que pode ser um processo acompanhado por você, pode ser exibido, pode ser mostrado através de um fluxograma, certo? Então, o fluxograma ele dá a ideia de movimento, ele dá a ideia de fluxo, ele dá a ideia de etapas, e ele é uma ferramenta interessante para a nossa disciplina de gestão aplicada 2. Professor? Oi, Kel. Esse fluxograma, ele aparenta ser mais orgânico, se movimentar, o jeito dele é mais orgânico do que os outros que o senhor mostrou. Sim, com certeza, Kel. É um exemplo diferente, né? Orgânico e dinâmico, que mostra que um processo ele não é necessariamente bem bonitinho e segue uma sequência bem linear. Às vezes eu tenho interrupções, às vezes eu tenho paradas e às vezes eu tenho subprodutos. No caso de uma matéria-prima tão rica como é o caso da cana-de-açúcar, e aí a cana-de-açúcar eu posso produzir não apenas a cachaça, eu poderia produzir a aguardente industrial, eu poderia produzir o açúcar, eu poderia produzir o etanol, né? Eu poderia produzir ali a rapadura, e eu teria e tenho subprodutos como o bagaço, como o vinhoto, que eu posso dar destinos nobres. Então, de fato, um fluxograma mais orgânico, mais dinâmico, se observa, né, nesse ponto. Então, é só para que a gente possa observar que algumas... Já te dou a palavra, Luiz? Para que a gente possa observar, Luiz aí que tem experiência no ramo de caldeiraria, né? Que nós vamos agregando várias ferramentas aqui aos nossos conceitos. Pode falar, Luiz Souza. Não, professor, que esse processo aí, né, tem muitas coisas importantes, né, da cana-de-açúcar, né, porque eu também trabalhei muitos anos nisso aí, né, até com o doutor Eudes mesmo,
Aí, só para ter ideia, a água que se utiliza, né, no processo, 90% é reciclável, volta de novo. O Luiz E Souza, que o Vinhoto aí, né? no Grupo Ipiota, não foi? Em Isso, agroindústrias. isso, Muito bem. Onde isso. foi que você acompanhou esse processo? E a Em Uretama? e Bretama e no Jaguaruana. Eu Uretama e participei lá Jaguaruana. da montagem. Isso. Ótimo. O vinhoto Comente tão um pouco importante mais. Fica também, à né? Que vontade. depois dele é apurado, aí se irriga a cana-de-açúcar, né? Para adubar organicamente. E o adubo mata o mato. Aí, antigamente, se capinava, roçava ou cultivava o mato. Aí, depois dessa descoberta, não se precisou mais mato na cana. Interessante, eu achei. Interessantíssimo. É interessantíssimo. A agroindústria também traz grandes lições. Às vezes a gente fala de indústria como se fosse só a indústria tradicional. Falamos aqui da indústria automobilística, né? Da indústria dos calçados e outras mais. Mas a agroindústria é um celeiro de muitas oportunidades e acontecimentos. E o Luiz Souza aí já é um conhecido de longa data, né? Porque, só uma curiosidade, ele tivemos o prazer. Meu pai, que foi gestor durante muitos anos do Grupo Ipiota, né? Luiz trabalhou com ele em alguns momentos, não foi, Luiz? Então, é muito Isso. legal reencontrá-lo aqui, inclusive nesse ambiente de sala de aula, lembrar que o network, né, da sala de aula, seja ela virtual, seja ela presencial, é interessante porque a gente encontra e reencontra as pessoas. E como eu comentei antes aqui, que eu falei do Éricles Brandão, que tem uma empresa e tudo mais, o Luiz, ele também tem muito conhecimento no ramo empresarial, porque ele atuou no ramo agroindustrial, né? Tem muita experiência na área também de caldeiraria, não é isso, Luiz? E Isso. certamente viu o trabalho de gestores acontecendo, então é outra pessoa, outro colega que vocês podem aproveitar para trocar informações e conhecimentos, ampliando ainda mais o seu network, a sua rede de contatos, a sua rede de relações, tá certo? Agradeço ao Luiz. Luiz também foi contemplado aqui com a pontuação adicional pela participação, assim como todos os colegas que participam são. Eu vou interromper a reunião por 2 minutos e em 2 minutos estamos de volta. Até daqui a 2 minutos.